Sejam muito bem-vindos ao Por Trás do Trampo. Eu sou o Darry, aqui do meu lado está a Luana. Aqui com a gente, meu amigo Júnior Gel, professor Júnior Gel, deputado Júnior Gel, meu amigo de longa data. E aí, Júnior, beleza, querido? Muito bom, beleza demais. Tão longa data que ele tinha cabelo na época que a gente se conheceu. Voavam ao vento. Nossa Senhora. Júnior, obrigado por ter vindo, por ter aceitado o nosso convite. É muito importante você estar aqui para a gente poder conversar sobre o Júnior professor, sobre o Júnior parlamentar e sobre tudo que envolve a escolha que você fez em algum momento, tanto para a vida de professor quanto para a vida de parlamentar. Júnior, para a gente começar, quando foi que você descobriu que você ia ser professor? Daí, Luana, eu, quando fiz vestibular, eu fiz para bacharel. Não era para licenciatura. Porque o bacharel não te leva para a sala de aula, te leva a licenciatura. Só que na faculdade onde eu estudei, permitia fazer os dois ao mesmo tempo. Então a gente bastava fazer a solicitação. E eu nem pensava naquele momento em sala de aula. Mas um grupo, primeiro semestre, hein? Um grupo de amigos ali do curso passaram por mim e eu perguntei, quando você vê aquele montinho indo para um lado, você já fica assim, opa, deve ser algo bom, né? Eu perguntei, vocês estão indo para onde? Não, nós estamos indo pedir dupla habilitação. E eu, o que é isso? Não, para você poder fazer licenciatura e bacharel junto. Aí eu, paga alguma coisa? Não, é só você se inscrever de graça. E eu, então eu vou. Mas não que eu pensasse ou sonhasse em me tornar professor. Mas vi ali a oportunidade, fui fazer, fiz os dois, bacharel e licenciatura, e meu bacharel está pendurado à chuteira desde o início da formatura. Nunca trabalhei com bacharel, apenas sala de aula. Quando é que você entendeu que era geografia que você queria? Pois eu sempre tive dúvida, como muitos dos nossos alunos têm dúvida em relação a qual curso fazer. E a dúvida era constante. Eu não tinha nenhum rumo. Por isso o nosso canal Por Trás do Trampo, para ajudar justamente essa galera que não sabe o que quer fazer. Mas desculpa de interromper, prossiga. Que isso. E faltando aproximadamente 1 hora antes de fechar o período de inscrição, e eu ali sem saber o rumo, do nada veio a cabeça. Geografia. Eu gosto de geografia. Foi então, assim? Foi 1 hora antes de fechar. Eu gosto de geografia, vou fazer geografia, mas não associei naquele momento entre fazer geografia e virar professor de geografia. Tanto que a inscrição era para bacharel, não era para licenciatura. A universidade não iniciava com inscrição aberta para licenciatura. Mas eu não estava preocupado com isso, só pensei na geografia. E aí as coisas foram caminhando. Eu costumo falar que Deus vai abrindo porta para você e vai te empurrando. Meu filho, vai por aqui. Vai por aqui, vai te conduzindo, e quando pensar que não, você já está lá na frente, já está gostando do que faz, e tudo conduzido. Apenas foi abrindo porta e você foi entrando nas oportunidades. Com que idade que você começou a fazer essa faculdade e quanto tempo você concluiu ela e onde você fez? Eu já estava com 19 anos, eu não era nenhuma criança. Mas eu entrei na UNB, morei no alojamento da UNB, no tempo que estive em Brasília. E isso porque aqui no Tocantins, nós não tínhamos nenhuma universidade gratuita, quando eu fui fazer o vestibular. Existia uma que era pública, que era a Unitins, mas a Unitins, no ano que eu fui ingressar na faculdade, que foi em 97, a Unitins virou fundação e o governo começou a cobrar mensalidade. Nossa. Então ela ficou por aproximadamente 5, 6 anos cobrando mensalidade, foi justo no período que eu fui entrar. Eu sou um de 7 filhos. Meus pais são professores, não tinham condição de pagar. E é professor sem formação superior, professor magistério, que na época recebia um salário mínimo. Então não tinha condição. Aí nessa situação, para estudar, tinha que ir para fora. E para ir para fora, como é que vai? Como é que se mantém? Daí a possibilidade que a universidade ofereceu, que foi alojamento estudantil. Quer dizer, morei no alojamento, fiquei 1 semestre na casa de uns tios meus em Sobradinho, que fica na região periférica de Brasília. 1 semestre indo e voltando todo dia, e naquele semestre eu pleiteei uma vaga no alojamento, consegui uma vaga e fiquei morando no alojamento até finalizar e retornar para o Tocantins.
Você ficou lá, então, tinha seus tios e somente? Você ficou teoricamente sozinho no alojamento? No alojamento, a gente dividia com os coleguinhas, né? Mas tinha, por coincidência, eu dividi um dos momentos, eu dividi apartamento com um rapaz que era daqui de Porto Nacional, que eu já conhecia de Porto. Dividíamos alojamento e nos fins de semana, às vezes, eu ia encontrar com meus tios, ia para casa dos meus tios. Então, para mim foi relativamente tranquilo. Tinha uma irmã minha que já fazia faculdade na UNB também, só que ela morava no apartamento de uma tia minha, aí ela morava com minha tia e eu morava no alojamento. E assim a gente foi levando. Hoje estamos todos aqui de volta para minha casa. Que legal. E, Júnior, você falou aqui que seu pai era professor, sua mãe era professora, mas seu pai, eu me lembro de uma conversa nossa, seu pai sempre foi um expert em negócios. Conta pra gente aquele excelente negócio que ele fez com um terreno na JK. Conta pra gente. Não era bem na JK, mas papai, ele, na época, no início da década de 90, sequer era o ex-governador, o que ele fazia? Ele tentava incentivar as pessoas a virem morar em Palmas. E para isso ele fornecia lotes a preço de banana para quem era funcionário público. Então, papai chegou a adquirir 2 lotes aqui na época. Um dos lotes ficava na antiga Vila dos Deputados, que hoje é a Arce 14, o 110 Sul, e o outro lote ficava na Arce 21, que hoje é a Arce 21, né, mas chamado também 204 Sul. E papai, certa vez ele chegou, a gente morava na periferia de Porto Nacional, e ele chegou lá, vinha e voltava todo dia, né? Aqui era só poeira, não tinha quase nada de estrutura. Aí ele chegou lá falando assim, vendi aqueles pés de piqui. Aí eu criança, rapaz, eu olhava assim, pai, mas como assim, vendia pé de piqui? Que pé de piqui? Quem é que compra pé de piqui? E ele mostrando dinheiro tudo novinho. Aí naquela situação ele foi falar que tinha vendido os lotes. O primeiro lote vendido foi lá na quadra da 110 Sul, na Arce 14. E papai vendeu a R$100. Rapaz! Mas na época, lote era preço de banana. Sim. Na época o povo trocava por bicicleta, por televisão, por telefone. Assim, por telefone. E papai vendeu o outro bem mais caro, que o outro lote na 21 ele é muito grande, então, é claro, tinha que custar uns R$200. E ali foram os pés de piqui de papai, rapaz. Mas Deus sabe o que faz. O dinheiro deve ter sido bem utilizado na época que a gente precisava. Então tá valendo. Ninguém reclama mais não. Júnior, quando eu cheguei aqui em Palmas em 2005, ainda no ano de 2005, comecei a dar aula e já encontrei você, professor famoso aqui, adorado. Não, mas é verdade. Sem rasgar seda. Não, mas é verdade. Não. Os alunos sempre gostaram muito de ti, sempre confiaram muito em você, tanto que essa transição sua de professor, que continua professor, para a política, foi muito com o apoio dos seus alunos que te conheciam de longa data. Foi isso que aconteceu? Como é que foi essa transição? Primeiro Deus abriu a porta e falou, meu filho, vai. Mas foi mais ou menos isso, Daí. Teve em 2011, eu já escutava esporadicamente, as pessoas falavam assim, nossa, você conhece muita gente, porque você saía professor, lecionava em tudo quanto é lugar. Você sai, você encontra aluno e vai cumprimentando todo mundo. Aí falava assim, nossa, por que você não entra pra política? Eu ficava, não, que isso, política? Não tem nada a ver comigo, nada a ver. Aí uma vez, em 2011, eu estava com 1 hora de intervalo de uma escola para outra, e eu estava passando em frente à Câmara Municipal. E aí parece que, assim, vira pra cá, meu filho, é melhor você esperar dentro daquele lugar ali do que você esperar na escola. E foi quando eu encostei na Câmara, eu não sabia nem o horário que funcionava a Câmara Municipal. Aí eu entrei na Câmara Municipal e estava tendo sessão. E ali eu comecei a assistir, um pouco do que eu vi, para mim foi uma grande decepção. Porque eu era eleitor, eu só votava. Eu não acompanhava a política, assim como a grande maioria dos eleitores o fazem. Certo? Não acompanhava nada, mas eu via ali acusações, palavras de baixo calão, gritos um com o outro, e numa situação que eu fiquei decepcionado, olhando, não, mas isso aqui não me representa. Esses são os meus representantes, não, isso aqui não me representa. Então eu saí dali com o pensamento de que eu podia fazer diferente.
como já algumas pessoas comentavam, por que você não entra? Mas isso nunca tinha sido despertado em mim. Naquele momento houve despertar. Despertou. E fui pesquisar para saber como funcionava, tinha que ser filiado, quanto tempo antes da eleição precisava ser filiado, será que dava tempo? Procurei um partido, estudei sobre os partidos políticos, procurei um partido, me filiei, perguntei para o presidente do partido, eu tenho garantia de que vou ser candidato no seu partido? Ele falou, não. Aí eu falei, então é aqui que eu fico, porque eu não gosto de gente mentirosa, pelo menos está sendo sincero. E acabou que a última vaga a ser preenchida sobrou para mim. Ninguém acreditava que eu tinha chance de eleição ali. No grupo do partido não acreditavam. Eles não acreditavam porque pensavam, não, mas ninguém conhece. Agora, eu sabia quem me conhecia, mas quem me conhecia não era do meio político. Uhum. Então, Amado pela massa de alunos e não conhecido ainda no meio e político. não conhecia do meio político. Na realidade, meus irmãos, meus pais também não acreditavam que eu tinha chance de eleição. Eu acho engraçado que quando saiu o resultado da eleição, que eu estava tentando acompanhar na internet, mas a internet muito ruim lá em casa naquela época, e escutando também pela rádio, aí papai estava em pé do meu lado e quando saiu o resultado dos eleitos, que eu fiquei em 8º lugar, de 326 candidatos, eu olhei para papai e falei, ei pai, o senhor não acreditava não, né? Ele, Cri, não qual foi a acreditava. sua primeira candidatura? Para o que o senhor se candidatou? 2012 eu me candidatei a vereador aqui em Palmas. Foi a sua primeira candidatura? Primeira vez que candidatei. E ia para a porta de escolas, faculdades. Os professores cursinhos, se reuniram. Os professores se reuniram, Uhum. os alunos vestiram a camisa, e aí as coisas foram acontecendo. Quanto você gastou na sua primeira campanha? Eu não vou falar porque as pessoas costumam não acreditar, então para ficar de mentiroso não vou falar mais. Eu gastei uma folha de cheque de R$ 1.171. Uma folha de cheque. E por que eu gastei essa folha de cheque? Porque eu estava entrando na agência bancária e uma ex-aluna que era concursada do Banco do Brasil, ela olhou para mim e falou assim, professor, estava já na campanha. Ela, professor, você é candidato a vereador, não é? Eu sou, fiquei toda empolgada, eu sou. Aí ela, pois é, me dá um santinho. Eu falei, não tenho não. Eu, como assim você não tem santinho? Aí eu falei para ela, olha, eu não tenho. Expliquei a dificuldade que tinha ali. Aí ela falou, professor, ó, quando eu saio do meu expediente aqui no banco, eu vou ajudar numa gráfica, que é a gráfica Provisão. Na época eu ficava ali ao redor do palácio, ao redor da praça. E ela falou, eu trabalhava na gráfica antes de tomar posse no concurso. Então eu posso conversar com o dono da gráfica, que eu presto serviço para ele ainda, se na sobra do material de outros candidatos, se ele pode me dar arte e se ele pode fazer ali o seu material a preço de custo. Quando falou preço de custo, pobre, quando fala preço de custo, ele já solta o sorriso. Claro, vamos embora. Eu gosto também. Com certeza. Aí naquela situação eu pedi para ela, ela organizou desse jeito e me custou R$ 1.171. Foi o meu gasto com material gráfico ali, sem vincular a candidatura a prefeito, falava um pouco sobre mim, um pouco sobre propostas, e assim nós fomos. Isso faltava o quê? Não faltava um mês para terminar a eleição. E aí, para a porta de escola, faculdade, cursinho. Assim a gente foi pedir voto onde o povo não ia, onde os políticos não iam. Uhum. Os candidatos normalmente não iam. Então eles não me viam pedindo voto porque onde eu ia eles não estavam. Onde eles estavam eu não ia. E assim casou direitinho. Ele pede voto para o público dele, deixa eu pedir para o meu público. E deu certo. Deu muito certo. Muito. Eu me lembro, algumas datas marcantes, a gente se lembra onde estava. Eu me lembro onde eu estava quando o Ayrton Senna morreu. Eu me lembro onde eu estava quando o Brasil ganhou. Puta, vou entregar a idade mesmo. Quando o Brasil ganhou o Tetra. Você já deve ter lido, você é mais novo que eu, você não deve. Eu li a respeito. Inclusive daquela. Não vou falar. Eu já ia falar detalhes do jogo, né? E eu me lembro que os professores todos se reuniram para receber o resultado da eleição e todo mundo ficou, inclusive todo mundo ficou muito feliz por você ter conseguido e pela primeira vez a gente sentir, eu me lembro que essa foi uma conversa entre nós professores na época, a gente se sentir representado por alguém em quem a gente confiava e continua confiando. Né? Então, eu me lembro de um dia que eu estava no cursinho do Atitude dando aula, daí você chegou lá para falar um minutinho com os alunos, e aí eu falei para eles que eu não me envolvo, continuo com o mesmo posicionamento, não me envolvo em política, tenho você que é meu amigo, e que você é meu amigo, que depois
foi para a política e não um processo inverso. E realmente a gente na época já via você, tanto os alunos como os professores, como uma opção para quem acreditava que política ainda pode ser feita de uma forma honesta. Sabe uma coisa que pouca gente sabe? O candidato não era para ter sido eu. Quem era para ter sido? Quem era? Eu já estava discutindo com outro professor amigo nosso que nós precisávamos ter um representante nosso na Câmara Municipal. Dentro da Câmara. E a gente já vinha pensando nesse nome, havíamos escolhido qual seria o nome, só que esse nome foi embora do Tocantins, que era o professor Cleiton, de História. Cara, excelente pessoa, uma pessoa que contagia, tem o dom da oratória, amigo de todo mundo, e era uma pessoa que tinha um conhecimento fantástico, tem um conhecimento fantástico, de vida e da história mesmo do país, da política do país. Então ele para nós era para ser o nosso candidato. Só que aí, a esposa dele, eles retornaram para Minas de férias, que eles são de Varginha, e aí a esposa, à época, chegou lá e falou assim, não volto mais. Não volto mais, ela há muito tempo queria retornar para cá, e ficou, e ele, mês de julho, ele falou, e aí, como é que eu faço? Eu sou professor, mês de julho não tem como você arrumar aula em lugar nenhum, não. Então você fica aqui, eu vou voltar para lá para honrar meus compromissos até o fim do ano, e nesse meio tempo já vou tentando organizar a aula para eu voltar para dar aula aqui. E assim ele voltou para lá. Isso, se não me falha a memória, foi em 2011, 2012 que ele... 2011 eu acho que ele retornou. Foi 2011. E hoje, o que o Cleiton faz? Professor? Professor e deputado em Minas Gerais. Jura? Que eu bacana! Eu não sabia disso. Eu me lembro da festa de despedida dele, na casa da Joana. Sim. Hoje ele é deputado. Ele, em 2018, ele se candidatou pela primeira vez em Minas, a deputado estadual, e foi eleito deputado estadual em Minas Gerais. Caramba. Com apoio da Carismática Católica, que ele era dentro da igreja. Deu certo. E está lá brigando firme com o governo, promovendo CPI, fazendo aquilo que a gente já esperava que ele fizesse aqui. Só que hoje ele faz em Minas. Que bacana. Muito. E Júnior, querido, você foi professor durante quanto tempo? Quantos anos? Até se tornar parlamentar, não que não seja mais professor, né? Mas no momento é parlamentar, deputado estadual aqui do Tocantins. Mas durante quanto tempo você fez esse trajeto na sala de aula? Eu comecei a lecionar em 99. Em 99 comecei em cursinhos, comecei já em cursinho pré-vestibular. Pré-vestibular, depois trabalhando lá em Brasília, Geografia e História do Distrito Federal. Comecei lá ainda trabalhando conhecimento regional. Aprendi muita coisa interessante sobre o DF. E voltando também para a prova do PAS, para o vestibular da UNB, que era o foco que nós tínhamos à época. E de 99 para 2012, nós teríamos aí 13 para 14 anos de sala de aula até ingressar na atividade política. Mas eu comecei a lecionar no Tocantins em 2001. Eu vim para cá, na realidade, foi até um pouco engraçada a minha vida, porque em 2001, em janeiro de 2001, eu topei com a coordenadora da minha escola, da escola que eu estudei em Porto Nacional, nas férias, e ela falou assim, Júnior, você não quer voltar para cá não, para você lecionar no Colégio das Irmãs, que eu fui bolsista lá? Eu olhei para ela, não, quero não, tá bom lá do jeito que tá. Aí, você estava passando férias aqui? Eu estava passando férias. Aí quando eu cheguei em Brasília, no cursinho que eu lecionava, eles dividiram minha carga horária com outro professor. Faltando ali menos de uma semana para começar, minha carga horária diminuiu pela metade, minha renda diminuiu pela metade. Sim. Eu já fiquei chateado ali. Sim. Então, no mês de julho, quando eu vim de férias novamente, a mesma coordenadora topou comigo. Olha. E fez o mesmo convite. Aí eu já estava chateado com o que aconteceu lá, eu falei, uai, quanto que dá? Era 500 e poucos reais na época. E peguei de quinta série, hoje chama sexto ano, né, até o terceiro ano do ensino médio. Peguei uma pampa emprestada do meu irmão, nem fiz revisão, levei, que coube em cima eu trouxe e comecei a lecionar de manhã em Porto e à noite em Palmas, em 2001. E de lá para cá o negócio foi andando.
E hoje, até hoje, eu permaneço em sala de aula. Leciono no ensino médio, leciono pré-vestibular, preparatório para concurso. Sala de aula, eu continuo. Que legal. A sala de aula, para mim, é vocação. É ali que é a mágica, né? Não, ali que é mágica. Eu achei engraçado o meu cunhado, que ele, comentando outro dia, a gente conversando em casa, ele falou assim, João, ele trabalhou na Mericel. Ele trabalhou antes, ele fez faculdade aqui e fez faculdade também no Rio. Apesar de ser portuense, né? Todo mundo daqui. Aí ele foi fazer faculdade no Rio, lá ele começou a trabalhar na IBM. Aí voltou para cá, para Tocantins, e começou a trabalhar na Mericel, que hoje é Claro. Aí da Mericel ele passou no concurso, aliás, ele foi para a Energisa, da Energisa, que era Celtins na época, ele passou no concurso para a Polícia Federal, ficou 12 anos agente da Polícia Federal, aí passou no concurso para auditor da Fazenda, ficou uns 2 meses como auditor da Fazenda e hoje ele é juiz federal. Que top. Aí ele falando assim, João, quando eu estava na IBM, eu procurava dar o meu melhor. Quando eu fui para a Mericel, para Celtins, para a Polícia Federal, agora na magistratura, na auditor da Fazenda, depois na magistratura, eu procuro dar o meu melhor. Em cada coisa que eu faço, eu procuro dar o meu melhor. Mas eu nunca tive o amor pelo trabalho como eu vejo você tendo. Eu achei bacana ele falar isso, porque ele fala, eu não vou pro meu trabalho com aquela alegria, cara, que bacana, eu vou trabalhar. Como eu vejo você falando assim, cara, que bacana, eu vou pra sala de aula. Porque, para quem gosta de sala de aula... Não, da aula é uma delícia. A única ressalva é que pra gente conseguir viver com certa dignidade, você tem que dar aula até ter convulsão. Eu já peguei, acho que mais de 80, durante um bom tempo, mais de 80 horas aula por semana. Era sábado, domingo, feriado, manhã, tarde e noite. Era esse o ritmo, e é exatamente isso que você fala. É esse o ritmo que a gente mantinha e não tinha hora. Certo? Não tinha hora, primeiro porque era gratificante, apesar de que ficava um pouco cansativo em função da exaustão de sala de aula que você pegava. Eu lembro que conversava com alguns colegas professores, eles falavam assim, ó, o tênis bom e começava a falar marca de tênis, porque você ficava menos cansado devido ao grande ritmo de aula que você pegava. Se você não tivesse um tênis confortável, você ficava acabado. Então você tinha que investir no tênis, que não era barato, para você poder compensar ampliando a carga horária. Esta semana eu conversei com 2 amigos nossos, que eu não vou citar o nome aqui, e logo nos primeiros segundos de ligação, o cansaço na voz e reclamações, não são mais novos que eu estou com 43, e eles, estou com problema de saúde, estou com dor não sei onde, então esse ritmo, o volume de aulas para o professor, para a gente, professor, conseguir dar uma vida digna para a família é um negócio que continua sendo desumano, né? Infelizmente. Não é brincadeira, não. Quando se fala nesse período de raiz e Nutella, eu não digo que eles são Nutella. Eu digo que a gente, assim, passou por dificuldades, eu falo a nossa geração, que eles não passaram. Porque nós iniciamos aqui na sala de aula em escola que pagava muito mal, em escolas que pagavam com atraso, com cheque de pai de aluno. Cheque de pai de aluno, que quando voltava você ia na escola para pegar outro cheque. Então tudo isso nós já passamos. Entendeu? Era morar na kitnet, eu lembro que eu morava na kitnet no centro de Palmas, ali ao lado do Amazonas Plásticos. Não sei se tem o Amazonas Plásticos, eu acho que ainda tem. E não tinha portão na frente. Hoje eu já vi que lá tem um portãozinho. E morava lá na kitnet, só que o proprietário das kitnets morava uns 2, 3 lotes depois. E eu só chegava na kitnet depois de 11 horas da noite, porque até às 11 ele estava lá na porta esperando eu chegar para cobrar o aluguel da kitnet. E eu não tinha o dinheiro porque a escola pagava atrasado. Atrasou. Aí quando eu conseguia receber com mais de 20 dias de atraso, aí eu ia lá nele, aqui, senhor, o dinheiro, eu não sou mal pagador, o problema é isso. Mas eu não tenho nada a ver com isso, ele estava certo. Ele estava certo. Mas tudo isso nós passamos. Entendeu? E não foi fácil. Quem vê você da RIE hoje, quem vê a minha pessoa e outros colegas nossos professores que são desde os anos 2000 e alguma coisinha, e vê você às vezes numa situação um pouco mais confortável, não sabe o que você passou para chegar onde chegou. É verdade. Não sabe a carga horária que você enfrentou, a exaustão que você enfrentou, todas as dificuldades para chegar. Porque a maioria dos professores mais novos, eles já pegaram escolas que não pagam com cheque de pai de aluno. Já pegaram escolas que já pagam muito melhor do que a gente sonhava na época receber.
Então é outra realidade. Uhum. É outra realidade, mas eu fico feliz que eles estejam nessa realidade e espero que melhore ainda mais. Com toda É certeza. o que nós queremos para todos os professores. Porque precisa mesmo ser valorizado. É comum as pessoas falarem, mas fala da boca para fora. E não tem que ser da boca para fora. Há uma necessidade real de promover a valorização da educação, dos educadores, da estrutura, condições de trabalho e valorização, para que ele não fique se matando na sala de aula. E é difícil quando você pega uma carga horária exaustiva e você tem que controlar nota, prova de segunda chamada, recuperação, diário e tudo ali na data certa. Uma coisa que eu percebi quando eu diminui minha carga horária, porque eu sou policial civil, então eu dava aula nos intervalos dos plantões. E chegou um momento que eu falei, não, preciso diminuir o meu número de aulas. Eu percebi que a qualidade da minha aula melhorou muito. Então, até a gente dá 50, 60, 70, 80 aulas por semana, eu não sei quanto a você, mas eu nem achava que isso acontecesse. Até o momento que eu comecei a dar 12 aulas por semana. Eu percebi que a qualidade dessas 12 aulas, que o meu ânimo, que a forma como essas aulas se desenrolavam era muito mais gostoso para mim e muito mais bacana para os alunos também, que pegavam um professor descansado e com disposição para dar as explicações 1, 2, 3, 4 vezes, quantas vezes fossem necessários para escolher. Não estava cansado para tirar dúvida de aluno. Exatamente. Bom, voltando a falar da vida política, como é que foi a sua chegada no ambiente da Câmara Municipal, eleito vereador? Aquela realidade que você havia visto no dia que você parou sem querer na Câmara e acompanhou uma sessão, ainda era a mesma? Parte dela, sim. E eu passei por algumas situações que eu ficava assim, gente, parece que não é verdade. A gente entrava com um veículo no estacionamento da Câmara pelo fundo. E você é professor, você está acostumado a chegar na escola e você cumprimentar todo mundo. Aqui em Palmas, eu trabalhei um tempo numa escola que eu achava bem bacana a escola com um vínculo religioso, e ela falava assim, aqui dentro todos somos professores. Quem está na portaria é professor. Quem limpa o chão é professor. Quem é diretor é professor. Então você tem que tratar todos com o mesmo respeito que você trataria um professor. E assim, na maioria das escolas prega-se muito isso, o respeito, se não em todas. Uhum. E eu entrei na Câmara, e na Câmara tinha o pessoal da limpeza, a ESG, tinha o pessoal da segurança, tinha o pessoal que ficava ali olhando os veículos. E eu chegava e ia cumprimentando todo mundo, como acostumado no nosso dia a dia, na escola, no nosso ambiente. Nada de novo, né? Nada de novo. Aí teve um colega vereador que me chamou a atenção e falou assim, para com isso, rapaz. Ele falou sério, eu fiquei assim, para com isso o quê? Você é vereador, você não tem que ficar cumprimentando esse povo, não. Eu, meu Deus do céu, pensa no atraso de mentalidade desse cidadão. Acredito. Entendeu? Ali eu comecei a perceber o quanto a mentalidade é isso aqui. Entendeu? Mas tem gente que você quer conhecer alguém, você dê poder. Uhum. Entendeu? Coloca um cargo superior a alguém que essa pessoa já se acha e começa a humilhar todo mundo. Uhum. E infelizmente nós enfrentamos isso, não é só na política, nós enfrentamos com situações como essa em tudo quanto é lugar. Com certeza. E não precisa nem ter cargo, basta. O país anda tão. Não sei nem qual a palavra. O país anda tão problemático no tocante a valores que basta que uma pessoa se sinta superior financeiramente às outras, independente de cargo, independente do que for. Adolescentes com dinheiro já escrotizam pessoas que eles consideram mais humildes que eles. Então, eu acho que essa forma que você faz as coisas, eu digo, porque eu sou testemunha, não vou ficar rasgando seda nem nada. Esses dias a gente acabou se encontrando na Assembleia, fui lá falar contigo, e a forma de tratar todo mundo sempre foi a mesma, do mesmo jeito, e cumprimentando, chamando pelo nome as pessoas. Eu acho que essa forma de tratar as pessoas dá a elas um fio de esperança. Embora a razão não seja essa, não seja para você conseguir votos, mas é óbvio que se isso se disseminasse, que fosse só pelo egoísmo de conseguir mais votos, de tratar o povo mais simples, com um devido respeito, ia ser muito bacana. Nós seríamos uma sociedade muito melhor. Acredito. Pessoas mais felizes. Porque você quer... Eu gosto de assistir vídeos
Hoje o Instagram é muito fácil acesso. E hoje eu estava vendo um vídeo de uma criancinha no jogo não lembro se era futebol americano, mas era um jogo americano. E a criancinha ali na passagem das pessoas, o menininho uniformizado ali tentando estender o braço na grade para ver se batia na mão das pessoas. Eu vi esse vídeo. Cara, aí quando ninguém deu atenção para ele tava lá chorando. Aí a depois, reação, né? Exatamente. Incrível. E quando ocorreu o contrário, que foram lá e deram acho que Era a bola, não é bola que chama bola. aquilo, é o disco. O disco. Um discozinho para ele, olha a felicidade minha. Uma coisa simples que você faz. Você passa a mudar o dia, o mês, o ano daquela pessoa. Certo? Então, trata bem, sem olhar quem. Tem um videozinho do Usain Bolt, aquele corredor, que ele cumprimenta o pessoal antes de correr. Você chegou a ver esse, não? Não, esse não. Então depois eu vou mandar para você. Sim, e realmente a transformação no semblante dos caras... Meu Deus! Incrível. Então a gente vive num país em que tratar os humildes com o respeito que eles merecem e que todo mundo merece já é um diferencial. Isso é muito triste, né? Isso ser um diferencial no nosso país, tratar as pessoas mais que a gente considera mais humildes com o devido respeito. Você falando nisso, vou fazer um comentário não vou citar a instituição, tá? Eu tive um aluno, e o aluno, muitos anos atrás, isso já tem mais de década, se bobear mais de 15 anos, tem mais de 15 anos. Aí esse aluno, eu falava com ele, eu não queria nada com nada. Aí ele falou assim, professor, eu não preciso estudar. Como assim? Você não precisa estudar? Eu me lembro disso. Não precisa estudar? Não, professor, não precisa estudar. Meus pais são ricos. Meus pais são ricos. Eu estou aqui porque é necessária essa passagem. Mas se eu quiser um carro, eu escolho o carro, meus pais me dão. Que triste, hein? Então, naquela situação, eu falei assim, olha, a situação dos seus pais não é a sua. Não é a sua. Entendeu? O que os pais oferecem aos filhos é o que ninguém toma, que é conhecimento. Aí ele, não, professor, isso aqui não... Aí não deu muita atenção, eu, tá bom. Alguns anos depois, eu fui no Lava Jato, levar um carro para lavar, que não era um carro de luxo, mas eu tinha um Celta. Fui levar o meu carro para lavar e eu vi esse aluno. Ele estava lá, mas não levando o carro dele para lavar. Ele estava lavando o carro. E ele ficou meio envergonhado comigo. Aí eu fui puxar uma conversa com ele e ele foi me retratar que ele lembrava da conversa que eu tive com ele. O que aconteceu na vida dele? A mãe dele doente, com câncer. O pai dele arrumou uma moça. O pai dele, ainda em vida, colocou para a mãe assinar os documentos, ela debilitada, não sabia o que estava assinando. O pai dele pegou e se mandou com a moça. E o menino largou ficou o filho para trás. Ficou com a mãe já praticamente falecida. Aí o menino ficou sozinho, sem conhecimento, sem herança. Sem herança, sem mãe. Sem mãe. O pai vazou no mundo. O pai vazou no mundo. Caramba. Daí você imagina o que era a mentalidade. Aí caiu a ficha dele. Do quanto de oportunidade ele perdeu. Deixou de aproveitar. Né? Então, tem gente que acha que eu tenho, você não tem. O que é de seus pais não é seu. Você tem isso aí que partir você desse está princípio. falando acontece de vez em quando com o Darrier, da gente tá no mercado, em alguma loja, dando um rolê no shopping ou alguma coisa, e aí depois que acontece a situação, ele, amor, a gente passou por tal loja e teve um ex-aluno, uma ex-aluna que está trabalhando na loja e tentou ali ficar se escondendo, talvez por uma sensação de vergonha de não ter aproveitado as oportunidades que teve, né? Porque é como você falou, a situação é momentânea e além de não ser seu, é momentâneo. Tudo pode acontecer, é o desastre que aconteceu na vida, né? Mas tem uma coisa que é importante. Lembrando que tanto a pessoa que lava carro quanto a pessoa que trabalha na loja, essa é a salvação para que eles sejam pessoas melhores. Sim. Essa caída de ficha, graças a Deus que aconteceu. Que aconteceu, é verdade. Porque senão você fica achando que você é o todo-poderoso de uma situação que nem foi, de um dinheiro que nem foi você que ganhou. Você nem criou, né, essa situação. Outro dia eu vi uma frase que eu achei interessante, que era assim, quando o avô ganha e o pai gasta, o neto mendiga. Essa foi uma das frases mais reais, assim, que... Incrível. Então, assim, essa humildade que eu vejo
No tratamento como você e nós, professores, normalmente tratamos todo mundo, isso nos blinda, de certa forma, de aprendizados duros com a vida. Bom, mas mudando o rumo da prosa. Como é que foi a sua estada na Câmara Municipal, da sua entrada até a sua saída? O que você pôde observar de mudança? Olha, eu entrei na Câmara Municipal com o sentimento de que eu deveria fazer aquilo que eu gostaria que fizessem por mim enquanto cidadão. Então, o meu sentimento era esse. Procurava estudar os projetos, votar nos projetos com aquilo que eu acreditava que era certo, me posicionava no que eu queria que meu representante se posicionasse em cima de cada projeto que fosse avaliado ali. E isso gerava um pouco de às vezes, mal-estar com alguns colegas. Eu lembro que, quando fui eleito, o ex-prefeito chamou alguns vereadores eleitos para fazer parte da base, e eu nem entendia direito, eu era cru de tudo. Base, como assim base? Não, eu pertencia ao grupo, tá, mas o que implica eu pertencer a esse grupo? Então não tinha esse entendimento, não tinha essa experiência. E falei com o partido, falei, olha, eu não vejo sentido em ser oposição. Ser oposição é o quê? Um governo que está iniciando, um prefeito que não tinha história política. Não, para mim não tem problema. Os 3 primeiros projetos de lei que ele encaminhou à Câmara Municipal, eu votei contrário nos 3. Porque os 3 estavam faltando impacto orçamentário. Tinha que dizer o impacto que teria no financeiro do município. Faltava documento processual. Quando eu me posicionei contrário, que paralisaram a sessão e chamaram para a reunião da base, né? Eu estava lá, teve um vereador que bateu na mesa e falou assim, ó, quem é base tem que votar com a base. O que o governo manda, o prefeito manda, a gente tem que só obedecer, não tem que questionar aqui não. Aí eu olhei para ele e falei assim, então o meu entendimento de base é diferente do seu. Porque eu estou aqui para representar o interesse coletivo. Eu estou aqui para fazer o que eu acredito que é certo. Você pode tentar me convencer que eu estou errado. Mas, se eu não for convencido, não tem como. Aí teve um vereador que tinha formação na área jurídica, tinha larga experiência no meio político. E ele se achava um pouco também, conhecedor da verdade. Ele virou para mim e falou assim, professor, eu tenho uma larga experiência, eu tenho a formação assim assado, papapá, e o senhor está equivocado em dizer que o projeto está errado. Eu conheço disso. Porque o impacto orçamentário, ele está, como é que o termo que ele utilizou? Subentendido, alguma coisa assim, implícito. Ele está implícito no projeto. Aí eu falei assim, vereador, então eu vou te fazer só uma pergunta. A sua resposta vai me dizer se eu voto a favor ou contra. Aí ele, pois faça, professor. Aí eu olhei para ele e falei assim, me diga, o senhor que tem um conhecimento jurídico, eu não sou formado em direito, o senhor me diga, o que vale na justiça num documento é o que está escrito ou o que está implícito? Aí na hora ele se calou. E ele se calou, então o senhor já me deu a resposta, eu tenho que votar contra, porque o implícito não tem valor legal. Matou ali a conversa. E ali, desde o primeiro dia, já começaram a me considerar oposição. Mas eu era oposição às coisas erradas. O que está certo, eu estou junto, estou votando junto, chamo os demais colegas a votarem junto. E assim foi durante os 6 anos que eu permaneci na Câmara Municipal. Desagradei alguns, fiz amizade com outros, aprendi a conviver, aprendi a respeitar e a gostar dos colegas vereadores, mesmo a gente tendo pensamentos diferentes. O que é muito salutar para a democracia, inclusive em tempos de tanta polarização. O entender que a democracia envolve justamente conviver com aquele que pensa diferente de você e não querer chamar para briga e não ofender, mas simplesmente entender que respeitar, né? Que o bom da democracia é isso. Se eu tenho uma pessoa que pensa diferente de mim, ela não foi eleita por mim. Tem um público que quer ela ali, que vê nela o seu representante, dos seus princípios, do que eles também pensam e acreditam. Então a gente tem que respeitar. É simples assim, respeito. Você não precisa concordar, mas tem que respeitar. Se dentro da Câmara há esse respeito, né, pelo menos o interesse em permanecer e ter esse respeito, e fora, por que não pode ter? Porque a galera aí na internet, pelo amor de Deus. A gente está perto de uma eleição
E me preocupa. A gente não Nossa. tem posicionamento político definido para esse ou para aquele. A gente não tem político de estimação. Sim. Exatamente. Não tenho comprometimento com o erro e nem com nada, mas me preocupa ver a nossa sociedade tão polarizada. E, Júnior, querido, quais são as funções de um vereador? Para que quem não saiba ainda em casa, né? Como você falou, tem muita gente que busca saber da política perto da votação. E é importante que as pessoas saibam qual que é a função de um vereador dentro da Câmara Municipal. Quando eu estava ainda no primeiro ano de mandato, em 2013, era constante o número de pessoas que iam lá pedir, e pedir. A minha conta de água, minha Qualquer conta de luz, quase pedia, não, me dá escolheria também, pinga aqui. Mas naquele momento eu falei, cara, eu vou colocar fixado na porta do gabinete quais são as O funções que eu do faço, vereador. né? E eu queria também, eu sugeri ao pessoal da comunicação que trabalhava comigo, faz de um lado quais são as funções do vereador e do outro o que não é a O que função não do é. vereador, que era aqueles pedidos mais comuns. E aí a comunicação falou, Júnior, essa primeira parte a gente faz, essa segunda não coloca não, porque vai ser uma afronta, porque tem outros colegas que praticam isso. Tem os seus vínculos, mantém um certo assistencialismo, então fica ruim para o convívio com os demais colegas, não necessariamente com as pessoas que vão pedir. Sim. Mas assim eu coloquei e assim ficou com aquele cartaz ali exposto das funções do vereador. A minha função é coletiva, fiscalizar, aprovar projetos de lei, votar contrário, apresentar projetos de lei, discutir temas de relevância para a coletividade no âmbito municipal. Essa é a função do vereador. A função do vereador, e muita gente, até alguns candidatos, quando vão de primeira viagem, desconhecem o que é comum isso. Vai candidatar e fala assim, eu vou construir ponte. Gente, quem executa a construção é executivo, não é legislativo. Eu vou construir escola. Não, isso aí é executivo. O vereador fiscaliza, ele não executa. Quem executa é executivo é prefeito. Então, isso não é muito claro para muitos dos candidatos, até mesmo por ausência de conhecimento. Não por querer mentir, mas ausência de conhecimento mesmo, certo? Até mesmo muita gente procura os vereadores falando assim, me arruma um emprego. É comum esse tipo de situação. Me arruma emprego. Só que quando o vereador arruma um emprego na prefeitura, o vereador não pode fiscalizar a prefeitura, porque senão o emprego cai, certo? Então a prefeitura ela organiza os empregos para os vereadores, em contrapartida tem ali uma Câmara subserviente, certo? Isso acontece não na Câmara Municipal de Palmas, isso acontece nas mais diversas câmaras municipais e no país inteiro. É uma prática corriqueira. E aí perde a independência do órgão legislativo, que deveria ser um órgão fiscalizador. Eu tenho esperança que as coisas mudem, porque eu já ouvi algumas pessoas falando, a gente está falando de você, uma pessoa falou, não, porque eu fui pedir para o Júnior, não sei o que lá, ele falou que não pode, porque isso, não sei o que lá, essa pessoa saiu e as outras que estavam, é por isso que eu voto no Júnior. Porque esse tipo de pedido, esse tipo de esquema, não sei se essa palavra é forte, mas esse tipo de situação, esse tipo de situação acaba deixando a pessoa com o rabo preso, não permitindo que ela exerça devidamente a atividade de vereador. Eu já falei para algumas pessoas uma matemática simples, eu recebo por dia pelo menos 30 pedidos de ajuda financeira, 30. A grande maioria dos pedidos, R$100 não resolve. Tem que ser um valor maior. Então, se você pega apenas R$100, R$100 vezes 30, dá R$3.000. R$3.000 dia. Se você pega 30 dias no mês, dá R$90.000. R$90.000 no mês. Quer dizer, aquele parlamentar que está te dando ajuda financeira, R$100 que seja, para cada pedido que ocorre no mês, esse parlamentar está tirando 90 mil de onde? A conta não fecha, né? Conta não fecha. Aí você visualiza, o hospital não funciona, a UBS não funciona, a policlínica não funciona, segurança não tem, limpeza urbana não tem. Tudo começa a não funcionar direito, porque ele está tendo que tirar esse dinheiro de algum lugar para ele poder repassar. E aí a população, de repente, se depara com uma pandemia que necessita de UTI, aí falta UTI, tem um ente seu querido que está indo à falência, quer dizer, falência de vida mesmo, e a pessoa fica reclamando, mas os políticos... Não, mas quando a gente tem eleitor que vota por interesse particular em troca de alguma coisa, ele tem representantes de interesses particulares,
que são os políticos que também vão obedecer ao voto porque estão ganhando alguma coisa em troca, certo? É da mesma situação. O político que a gente tem, ele é o reflexo do eleitor que nós também temos. Então, Totalmente. quando mudar o eleitor, nós vamos ter políticos diferentes. Assim, nós vamos começar a ter uma sociedade com a representatividade melhor, pensamento no coletivo. Não é fácil, não é rápido, mas é necessário e está acontecendo. De forma lenta e gradativa, ela está acontecendo. Ótimo. Como é que é? Quais são... Eu acredito que sejam muito parecidas as obrigações de um vereador e de um deputado estadual. São parecidas? O que há de diferente, se houver diferença? São parecidas. Uma é na esfera estadual, o outro no municipal. O que eu quero dizer com isso? Tem gente que reclama, Júnior, asfalto na minha quadra. Ó, sua quadra, provavelmente, Palmas é um caso atípico porque tem quadra que é do Estado. Mas o normal é as quadras nos municípios serem de responsabilidade das prefeituras. Então, o asfalto na sua quadra, a gente tem que procurar um vereador e não um deputado. O deputado, você procura o quê? Está precisando asfaltar a rodovia. Está precisando recuperar asfalto de rodovias que estão só buraco. Então, aí se torna a competência do deputado. Quando se fala em relação à segurança pública, no caso, policiamento, polícia do Estado, responsabilidade do Estado para fazer a cobrança. Eu me deparei com uma situação, não vou citar a cidade, mas um hospital regional de uma cidade do interior que está em construção, vereadores quiseram entrar nesse hospital regional e foram barrados, ainda está em construção, não está funcionando, e foram barrados pela segurança do hospital. Certo? Lá na portaria não deixaram entrar. E estavam certos em não deixar entrar, porque os vereadores, a competência deles é municipal. Eles podem tentar fazer isso numa obra do município, não do Estado. Não do Estado. Eu estive nesse hospital. Me apresentei para o rapaz, por coincidência tinha sido meu aluno. Para variar, né? Eu falei, ó, eu estou vindo aqui fiscalizar o porquê da obra está nesse tempo. Por que não está transcorrendo? Ele, não, professor, você tem competência. Você tem competência, os vereadores nós não podemos deixar, porque não era competência, a não ser que tivesse autorização expressa para deixá-los. Mas no seu caso, você tem competência, eu fui lá, verifiquei a obra, fiz alguns vídeos em relação a isso, protocolei documentos junto ao governo do Estado, cobrando informações do porquê que estava parado, porque lá eu não vi a obra em si em andamento. Eu vi apenas o pessoal fazendo calçamento. A única coisa, ainda fui perguntar para eles se estavam lá. Não, a gente só foi contratado aqui para o calçamento. Só esse calçamento está sendo feito. Tá? O prédio mesmo estava parado. Certo? Então, a gente está promovendo a fiscalização. É aí que entra a diferença. Estado, município. Município, ele vai ver unidade básica de saúde. Certo? As UPAs são de referência municipal. Agora, os hospitais regionais, estadual. Assim como nós temos escolas que são do município e escolas do Estado. Certo? Então, cada um dentro do seu quadrado. Então, você passou 6 anos de mandato como vereador e logo em seguida você já procurou se candidatar para deputado? Como que foi? Eu fui candidato em 2012 a vereador. Em 2014, eu migrei de partido, porque o meu partido, a impressão que me passou é que ele foi negociado para um determinado grupo político. Essas coisas de estou vendendo fazenda de porteira fechada, sem consultar quem estava dentro do partido. E naquela situação eu me senti incomodado, fui conversar com o presidente do partido, não resolveu nada. Eu falei, não é que você não tenha que compor com um determinado grupo, mas deveria conversar com a base. E aí gerou uma disposição. É difícil fazer toda essa transição? Porque os interesses particulares muitas vezes se sobrepõem aos interesses do coletivo. Esse é um dos problemas. Esse é o ponto, né? É um ponto. E aí na época estava surgindo um partido, que era o PROS, e o PROS e o Solidariedade surgiram na mesma época. E quando você ingressa no partido, tendo mandato, ingressa no partido recém-criado, você não perde o mandato. Então, ali era uma porta, uma janela que tinha de você poder fazer a migração, e por isso eu migrei. Desculpa interromper, se não houvesse essa chance, você perderia o mandato? Eu teria de permanecer no partido sob pena de... O mandato é do partido. O mandato é do partido, e não do candidato. Aí, naquela situação, eu e outras pessoas migramos, e foi no ano que iria ter eleição, a nível de Estado, 2014. Então, nós tínhamos um deputado estadual de mandato, que ele também veio para esse partido, e estava com dificuldade de montar um grupo de candidatos para que a soma de votos pudesse eleger pelo menos um. E ali, no mês de maio, vieram conversar comigo, a eleição era em outubro, e falaram assim, Júnior, nós precisamos de candidatos dentro do partido para que na soma de votos nós tenhamos um deputado do nosso partido. E o deputado fulano de tal, ele está no nosso partido, está precisando de sua ajuda.
Aí eu fiquei assim, eu estava com 2 anos de mandato. Aí eu pensei, rapaz, mas eu sou companheiro, vamos, porque era um candidato que realmente eu acreditava que seria interessante mantê-lo dentro da Assembleia, não era ruim para a sociedade tocantinense, e resolvi sair candidato. Saí candidato em 2014, com 2 anos de mandato, a deputado estadual, e eu fui o segundo mais votado de Palmas. Ficou surpreso? Eu fiquei muito surpreso. Porque como não era um plano, não momentâneo, né? Não era plano, não tinha me preparado, não tinha estrutura nem nada. E o resultado da votação foi muito bom. Muito positivo. Muito positivo. Em 2016 fui para a reeleição de vereador, fiquei o 4º mais votado em Palmas. 2018 fui candidato novamente, já com um pouco mais de experiência, né, de eleição estadual, para deputado, e fui o mais votado de Palmas. Fiquei quase 2.000 votos à frente do segundo colocado aqui dentro de Palmas. E isso proporcionou, essa votação proporcionou a eleição de deputado estadual. O que, para mim, foi extremamente positivo. Eu sou muito grato pela confiança que as pessoas têm e procuro não decepcioná-las. Porque eu sei que não é fácil fazer campanha e muito menos é fácil conquistar o voto. É muita gente. Muita relação, né? Vocês, quando você fala relação, você tem contato com pelo menos 5 candidatos e contato próximo com pelo menos 5 candidatos. Qual dos 5 você vai escolher? Por que escolher? Então não é fácil. E outros têm 1001 promessas para você poder votar nele. E eu não prometo as coisas particulares que a maioria promete. Mas eu ia falar, o principal é estar atento ao que vai promover uma mudança coletiva, né? E não individual, como acontece de, infelizmente, alguns eleitores visarem algum benefício. Telha, saco de cimento. Coisas, ixi. Há quantos anos você está na função de deputado estadual aqui em Palmas, Tocantins? Esse ano estamos em 3 anos e 5 meses, 4, 5 meses, 5 meses. E esse ano finaliza o mandato de deputado estadual. Agora é uma nova luta para pleitear a possibilidade de reeleição de deputado estadual. Não é fácil, nada é fácil. Eu fico brincando, tem gente que vira e fala assim, não, gente, mas sua reeleição está garantida. Aí eu pergunto para a pessoa, tá, mas você vota em mim? Não, eu já tenho compromisso, então como está garantido? Não tem essa de estar garantido. Nada garantido. Mas não é fácil, e eu sinto ali na Assembleia que o ambiente, às vezes, ele se mostra um pouco hostil à minha presença. Por que hostil? Quando nós temos 24 deputados que são da base governista e um não é, que era no caso do Carles, ele tinha 23 deputados e eu que não era da base governista. Hoje, o governo atual ele andava com 23 deputados e eu que não era da base governista. Agora está mudando um pouquinho por causa do período eleitoral, e aí filiação em partido diferente, com grupo político diferente. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando eu questiono um projeto de lei, quando eu me posiciono em relação a um projeto de lei, um projeto polêmico e às vezes um projeto que é impopular, se eu não estou na Assembleia, esse projeto pode passar batido, ninguém fala nada, a população nem fica sabendo. Sim. Agora, o fato de eu estar ali e trazer a público o conhecimento desse projeto, me posicionar contrário ao projeto, explicar o porquê do posicionamento contrário, os seus eleitores, supostamente vocês dois são deputados também, os seus eleitores que também confiam em vocês, começam a perguntar a vocês. Você ia deixar passar batido? Exatamente. Ou então falar assim, mas por que você votou a favor? Começa a cobrança, Por né? que você não acompanhou o voto do professor? Por que você... porque o meu posicionamento acompanha o voto do professor. Por que o seu foi diferente e você é o meu deputado ou a minha deputada? Entendeu? Aí isso é ruim para os deputados. Isso, na verdade, a pessoa que pergunta já sabe a resposta, né? Às vezes. Então, é ruim para eles a exposição. Então, é ruim para eles a minha permanência ali. Então, o que eu visualizo? Eu me deparo já com alguns colegas que falam assim, rapaz, onde tiver voto do Júnior, tenta tirar, né? Porque a permanência dele não é interessante para ninguém aqui. O ideal é que a gente tenha um grupo coeso, que tenha um pensamento semelhante e manter o sistema do jeito que ele se encontra. O benefício particular e ajudando as pessoas particularmente, não pensando de forma coletiva, que é o que eu defendo. E é o que tem que ser, as pessoas precisam ver e entender esse tipo de coisa, né? Que acontece em todos os âmbitos, em todos os lugares e, infelizmente, na política também. E é o que afeta toda a população, né? Alguns assuntos polêmicos já passaram por ali. Dentre esses, quando
promoveu o fechamento da Delegacia de Combate à Corrupção, DRACM. Só teve um deputado que votou contrário e acabei expondo a situação, que fui eu. Quando tentei montar uma CPI do Plano Saúde, precisava de 8 assinaturas, só teve a minha, isso foi em 2019. Agora, em 2021, Carles é afastado por causa de problemas de corrupção em relação ao Plano Saúde. Em 2019, ainda tentei montar uma CPI para ver a questão do IGPREV, a saúde financeira do IGPREV, e também não consegui. Eu não sei se no futuro vão descobrir alguma coisa em relação ao IGPREV. Quando nós tivemos segurança particular para ex-governadores, num período que poderia chegar a 16, quem sabe até 20 anos, certo? Escolher militares à escolha do governador que ficariam à sua disposição durante 10, 15, 20 anos. Quer dizer, o único a posicionar contrário também fui eu. Locação de jatinhos e helicóptero para uso do governador. Pessoal. 30 milhões de reais a serem pagos. Só caiu porque nós ingressamos também, denunciamos o Tribunal de Contas. Auditores do TCE falaram que deveria cancelar. O conselheiro defendeu o governo. Não cancela não. Aí levamos ao Ministério Público e conseguimos montar uma ação direta uma ação contra a alocação das aeronaves por direcionamento, licitação, e finalmente conseguiu cair. Então você vê que minha presença ali incomoda. E eu tô ali para incomodar mesmo. Se está fazendo coisa errada, que é para incomodar, é para a gente derrubar e lutar. É para expor mesmo, é para saberem. E lutar pelo que a população deseja. Sim. Não adianta a gente conceder jatinhos e helicópteros para o governador e não ter nenhuma UTI aérea, certo? Num período de pandemia. É isso que a gente enfrenta no Estado. O benefício particular se sobrepondo ao benefício coletivo. Infelizmente. Júnior, para um monte de gente que espero que esteja vendo o nosso vídeo e que tem vontade de ingressar na política, primeiramente como vereador, quais são as recomendações que você pode fazer para essa pessoa que você gostaria que alguém tivesse feito para você no seu tempo? Que me explicasse como funciona a soma de voto, o que é coeficiente eleitoral, quais as chances de eleição naquela soma, do poder de voto de cada candidato, se ali pode ser eleito um ou nenhum, se pode ser eleito 2, 3 ou 4, se eu tenho ou não tenho chance em determinado partido político. Eu queria muito que me orientassem nesse sentido, certo? Porque isso ficaria muito mais fácil. Eu falo fácil não é somente o fato de chance de eleição, mas de você entender onde você está pisando, certo? Que grupo é esse? Como funciona esse grupo? Qual o interesse desse grupo? É o mesmo interesse que nós temos? Certo? É o mesmo interesse que eu tenho? Então, isso seria muito útil. E eu me coloco à disposição. Quem quiser tirar informações a respeito, vamos agendar um horário e eu explico tranquilamente. Se você vai para o meu partido ou para qual partido você vai, isso aí é o menos importante agora. É você entender o que pensa cada partido, quais as chances dentro de cada partido, quais as suas chances de eleição. Vale a pena tentar? Demais. Agora você tem que entender bem do processo para aumentar a sua chance de vitória. Júnior, o nosso estado do Tocantins, infelizmente, ele podia até pedir música no Fantástico quando o assunto é governador cassado por corrupção. Faz sentido o que eu estou dizendo? Faz. Foram motivos diferentes que resultaram na cassação. Essa que ocorreu agora não foi necessariamente uma cassação, mas um resultado semelhante. Houve um pedido de impeachment, com o pedido de impeachment houve, no primeiro turno, votação favorável à continuidade do processo de cassação, só que aí o governador renunciou. Renunciou, lembrando que ele já estava afastado pelo STJ. E outros casos nós tivemos também governadores que foram retirados dos seus cargos, ou renunciaram. Porque se nós formos pegar aí, teve governador que renunciou para que o vice assumisse. Teve governador que renunciou para que o vice não assumisse. Porque o vice renunciou antes, aí o governador renunciou no dia seguinte, aí o presidente da Assembleia assume, com o intuito de fazer com que o presidente da Assembleia se tornasse governador na sequência. Quer dizer, as articulações e artimanhas políticas que, infelizmente, não são pensando na população ou pensando no Estado, mas sempre no pequeno grupo. Nesse último caso do governador Carles, você foi protagonista da CPI. Como é que foi isso? Eu fui o único deputado que entrou com pedido de impeachment. Eu fui o deputado que foi... Perdão, na CPI era impeachment. De impeachment. Eu fui o deputado que foi o relator do pedido de impeachment, que sofri 4 tentativas da defesa do governador afastado, renunciado, né? 4 tentativas no TJ dele de tentar me retirar da comissão.
Quer dizer, ó, ele tem que sair da comissão e alegava A, B e C, sempre motivos que não se justificavam do ponto de vista jurídico, e, é claro, não conseguiram, não tiveram êxito. E fomos até o fim. O meu interesse era que, de fato, se coubesse cassação, que fosse cassada. Tinha que ser cassado, certo? Se comprovado fosse. Mas, infelizmente, o governador renunciou. Renunciou alegando que, ó, não devo, mas estou renunciando pela estabilidade. Gente, quem é que não deve e renuncia a um cargo de governador de estado? Não existe isso. Deve sim, estava com medo sim, seria cassado sim e por isso renunciou. Foi isso que aconteceu. Quais são os próximos passos? Você vai se candidatar e vai se eleger novamente como deputado. Deus lhe ouça e eu recebo. Amém. E como é que está? Existe a ideia de se candidatar a governador do Tocantins em algum momento? Minha esposa, ela, desde o princípio, e você conhece ela já há muito tempo, minha esposa, ela, no início, não queria que eu me candidatasse. Ela não é muito fã de política, mas ela é muito mais política do que eu. Eu sou super agradável. Eu estava em 2018, eu estava vereador, e em 2018 eu estava viajando no interior de Minas com minha esposa, minha filha, minha irmã, que é militar, e o filhinho dela. Nós 5 no carro, a gente parou numa pousada, na beira da estrada, e minha esposa olhou para mim e falou assim, a gente já no quarto, preparando para deitar, ela falou assim, Júnior, em algum momento você pensa em crescer em cargos na política? Virar deputado, prefeito, governador, senador? Eu olhei para ela e comecei a sorrir, porque eu não falo nada de política em casa, porque eu sei que ela não gosta de falar sobre esse assunto. E eu comecei a sorrir e ela falou assim, e aí, tá sorrindo por quê? Me responde. Aí eu falei assim, não, pergunta para minha irmã, que na época, se eu não me engano, era major da Polícia Militar, pergunta para minha irmã, que está no outro quarto, se ela sonha em virar comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins. A resposta dela é a minha, porque lá em casa eu sei que todos nós somos iguais. Aí minha esposa pegou meu celular, desligou, dormiu em cima dele, que é para eu não ter conexão com minha irmã. No dia seguinte, quando acordamos, que fomos para o café da manhã, minha irmã já estava lá, a primeira coisa que ela fez foi perguntar para minha irmã, Carmen, você sonha em ser comandante-geral da Polícia Militar do Tocantins? E aí minha irmã olhou para ela, sem entender muita pergunta, e falou assim, não, eu vejo a necessidade. Que resposta top. Ali eu olhei para minha esposa e falei, tá aí minha resposta. Tá aí minha resposta. Porque quando a gente fala de ir para cargo A, B ou C, é porque você vê a necessidade de preencher espaços onde as pessoas que estão ocupando não os preenchem na qualidade que você gostaria. Certo? Você acha que pode fazer mais, que pode envolver mais, trazer mais, cuidar mais das pessoas. E para você cuidar mais, é necessário você ocupar um cargo maior. Certo? Por isso, eu vejo a necessidade, sim, de crescer politicamente, se for da vontade, primeiramente, de Deus, e a população, assim, também desejar e se sentir representada por mim. Eu vejo a necessidade. Ótimo. Também vejo, viu, meu amigo? Obrigado. Não, mas é mesmo. Não sei se foi para mim, não, mas foi para você. O Brasil passa há muito tempo por uma situação em que a corrupção acaba sendo o lugar comum, a prática comum. E eu, como brasileiro e como tocantinense de coração, sou paulista, mas estou aqui há 16 anos, amo Palmas desde quando não havia sequer shopping, desde quando o Júnior Gel dava aula com Fiesta azul todo amassado. Lembra disso? Pior que eu já tinha evoluído. Eu comecei na bis. Verdade. Na aprovação. Na aprovação. Na aprovação. Eu ia de bis para aprovação. Sim. Então, eu como tocantinense, eu só tenho que desejar a você toda a sorte do mundo. Dizer que é uma enorme satisfação você ser meu amigo. Tenho muito orgulho, especialmente porque houve momentos nessa sua caminhada em que eu não te dei o apoio, porque a gente conversou sobre isso. Sim. Eu fui para o lado da polícia e esperando que a gente conseguisse um deputado. E hoje, mesmo a gente tendo prováveis candidatos dentro da polícia, eu tenho muito orgulho de dizer que
que eu confio plenamente em você, confio no seu caráter e eu tenho certeza que o Tocantins vai estar em boas mãos, seja você neste próximo momento como deputado e posteriormente como governador. Querido, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por ter vindo conversar com a gente, bater esse papo. Obrigada demais, querido, muito bom. Eu que agradeço imensamente e sabe o que eu vejo, Daí? O que for da vontade de Deus vai acontecer. Vai acontecer, não tem como tirar isso. E só o que for da vontade dele que eu quero. É diferente do que as pessoas pensam, eu tenho que ser prefeito, eu tenho que ser governador. Não, a população tem que te querer prefeito e ela tem que te querer governador. É diferente. Então você faz a sua parte e além da sua parte deixa que Deus conduza. E eu não tenho que ter sonho de ser prefeito. Eu não tenho que ter esse sonho. As pessoas têm que sonhar comigo. Se as pessoas não querem sonhar comigo como o prefeito de Palmas, eu não serei prefeito de Palmas como não fui na última eleição. Certo? Eu não serei deputado reeleito se também não tiver o sonho popular com interesse de que ocorra a minha reeleição. O que for da vontade de Deus vai ser, ninguém tira, o que é seu está lá na frente. Entendeu? É você aceitar e agradecer independente do resultado. É ter gratidão na vida. Sua vida vai sempre conduzir para o melhor caminho. Ótimo. Massa demais, querido. Muito obrigada por aceitar vir aqui ter esse papo bacana com a gente. Essas informações importantíssimas que, para quem não sabe, está tendo esse acesso, né, à informação e por nos representar tão bem, porque você é uma ótima pessoa, de um caráter maravilhoso e um ótimo parlamentar e com fé em Deus, você conta com a gente com certeza aqui, viu? Amém! Meus amigos do Por Trás do Trampo, agradeço demais as suas companhias até esse momento. Se você gostou desse vídeo e acha importante que mais pessoas entendam quais são os papéis de um vereador, os papéis de um deputado, manda esse vídeo para ele e a gente agradece muito porque você ajuda o nosso canal a ganhar relevância no YouTube. Queridos, um grande abraço e até a próxima. Valeu!